Pode ler? A bondade, tanto em Deus como no ser humano, significa o que é admirável, atraente e digno de louvor. Quando os escritores bíblicos chamam Deus de bom, em geral estão pensando nas qualidades morais que levam o seu povo a chamá-lo perfeito e, em particular, na generosidade que os leva a chamá-lo misericordioso e gracioso, e a falar do seu amor. Então, nesse estudo, a gente vai, por consequência, esbarrar em termos como generosidade, misericórdia, graça, amor, perfeição, como coisas que estão ligadas à bondade. Porque eu não posso falar de bondade e desassociar isso. Porque em Deus, a bondade, ela é ligada ao amor. Talvez para o homem não. Porque o homem, ele consegue praticar a bondade mesmo sem amar. Porque eu posso talvez fazer algo bom para... Esqueci. Samara, não, é Vitória. Eu posso fazer algo bom pra Vitória e ainda assim não amá-la. Às vezes eu posso até fazer algo bom pra ela, mas pra me beneficiar. Então, a bondade no homem, ela não tá ligada, nem sempre tá ligada ao amor. Mas a bondade de Deus, por todo o seu caráter, sua perfeição moral, ela tem que estar ligada ao amor de Deus. Então, por isso, ao longo do estudo, a gente pode acabar se esbarrando em algumas palavras que podem ser essa: graça, amor, generosidade. Eu vou pedir para alguém abrir para mim em Salmos 106, verso 1. O mesmo texto está escrito em Salmos 107, 1, Salmos 118, 1 e Salmos 136, 1. 106, 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Em outras versões o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Mas da mesma forma a palavra... Oi? Meu tá. Pode ler. Não, meu tá, é a mesma coisa, só que o seu amor. Isso, então a gente vai acabar esbarrando nesses textos de misericórdia, amor, mas eles estão sempre associados à bondade de Deus. Então, a princípio, a gente entendeu: Deus é bom, o ser humano consegue praticar a bondade, mas não é bom na sua essência. Vamos ler aqui o segundo parágrafo. Entretanto, há mais para dizer. Em meio ao aglomerado das perfeições morais divinas, há uma em particular para a qual o termo bondade aponta. É a generosidade, e que quer dizer dar aos outros sem nenhum interesse mercenário, sem limitar-se ao que o receptor merece, mas indo sempre muito além. A generosidade expressa o simples desejo de que outros tenham o que necessitam para ser felizes. E, por assim dizer, o ponto focal da perfeição moral divina, a qualidade que determina como as outras excelências de Deus devem ser manifestadas. Então ele fala que o termo para qual a bondade mais aponta é a generosidade. E a generosidade aqui está sublinhado, um pouquinho antes, que quer dizer dar aos outros sem nenhum interesse mercenário, sem se limitar ao que o receptor merece. Como entender que Deus é bom, ele fazendo ou não fazendo as coisas? Por que Deus é bom, independente disso? Porque eu entendo que... Qual o seu nome? Cleuber. Que o Cleuber, não sei, me ajuda. Que o Cleuber, ele é bom se ele faz de bondade comigo. Então eu vou entender que o Cleuber é bom. Agora, se o Cleuber faz maldade, eu vou achar que ele é mau. Mas quando a gente está falando de Deus, Deus fazendo ou não fazendo, ele permanece sendo bom. Isso a gente entendeu lá no começo. Então, como entender a bondade de Deus, apesar dele fazer ou não fazer? Como eu posso definir que Deus é bom? Então, a gente pode abrir Romanos 5:8. Quem abrir pode ler para mim.
Pode ler? Pode. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor. A outra palavra que a gente vai usar para definir a bondade de Deus. Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós enquanto nós ainda éramos pessoas boas? Não, a gente nunca foi bom. Quando nós éramos pecadores. E aqui no texto onde está sublinhado, sem limitar-se ao que o receptor merece. Não merecíamos a bondade de Deus. Não merecíamos a salvação. A maior prova, a maior contestação que eu tenho de que Deus é bom é olhando para Cristo. Entendendo que eu não era merecedor da salvação, mas que, sem se limitar ao que o receptor merece, Deus ainda assim me deu a oportunidade de salvação. Tem uma analogia que eu faço, fazia muito tempo, até fiz lá na igreja do Sidney. Você não vale, porque vocês dois já sabem. Eu vou pegar, não sei, deixa eu ver. Fernandinha. Fernandinha. Não, é brincadeira, fica aí. Fernandinha, hoje é seu aniversário. Ih, não! É o JP! Vou pegar o JP! Cara, o tempo todo. A Ana sabe o que é isso. A gente sabe discipulado. Discipulado é assim, daqui a pouco eu esquilo. Passou o carrinho da pipoca. É verdade. Esquilo. É verdade. Gente, é sério, perguntando, é sério. Discipulado é assim. Ó, 1, 2, 3. Não, cara. JP, parabéns pra você. É seu aniversário. Realmente é seu aniversário. Todo mundo agora Quer vergonha de ficar velho? Isso? Se preocupa não que velho já tem aqui o professor. Segurança aí, ó. Então, ó, vamos lá. JP, hoje é seu aniversário. E hoje eu cheguei pra você, é pra você interagir, JP, olha pros meus olhos. Ela tá demais, ela virou café. Essa cara se encontra, gente. Ó, então, é porque assim, eu acordo, entendeu? Eu brinco, eu acordo. Vamos lá. Hoje é seu aniversário. Eu te trouxe um presente. Você vai ficar feliz? Claro. Agora, supondo que hoje não é seu aniversário, é um dia comum. E eu te trouxe um presente. Você vai ficar feliz? Claro. Mais ou menos feliz do que quando era seu aniversário. Não, Ela é uma pessoa desapegada. Não, É uma mas pessoa eu vou desapegada. Fala, JP. Eu vou ficar feliz também, da mesma forma. Da mesma forma não dá, é só por ele. Quando não mais te... feliz fora do aniversário. Tá bom, obrigada, professor. Pessoas formais, Pessoas com coração. Não quero estragar o exame da lista. Então, não, tudo bem, vambora. Todo mundo... Presente, é verdade. Quê? Depende do presente. A dinâmica é fácil, gente. Não é difícil. Não é difícil. Vocês viram? Ela deu certo? E qualquer pessoa que dá certo, o problema é o João Pedro. O problema é o menino que dá É porque é aniversário dele. Não tem jeito. Ó, pelo que eu entendi, você... Ó, se me der ó. um presente no meu aniversário, eu fico feliz, porque é meu aniversário. Se você me der um presente e não for meu aniversário, eu vou ficar feliz. Mas Sim. Eu vou lembrar que você Mas- na verdade é um parabéns. Sim, mas você vai ficar. Vamos lá, ó, vou explicar pro Ficarei mais feliz, JP. ficarei mais feliz que você me deu no meu aniversário. João, não, olha só. João, você gosta então? Não é seu aniversário, né? Ó, porque hoje eu sou Quando você vai ficar mais feliz? Você quer o presente? Vou dar pra ele. Gente, aí, ó. Gente, deixa eu falar aqui. Gente, problema lógico resolvido. Problema lógico resolvido. Isso aí, Não, ó, peraí, ó. é muito óbvio. Ó, vamos lá. Gente, gente, aqui. Ó, então vamos lá. Eu vou explicar pro JP. Não, olha só, rapidinho. Eu vou entender
Ai, meu Deus do céu. Olha só, então eu entendo que quando é meu aniversário, a pessoa tem sim uma propensão a já me dar um presente. Quando não é meu aniversário, eu não espero por aquilo. Então o meu sentimento é de surpresa quanto àquilo ali. Então Marcos, que recebeu o meu presente... Marcos, você ia ficar mais ou menos feliz do que se foi. Feliz, porque não é meu aniversário, eu não merecia. Então, pelo amor de Deus, vai ser meia hora só discutindo pra quem vai presente. Então tá bom, Marcos, olha, continua olhando pra mim aqui, ó. Então eu tenho hoje um dia comum e eu descobri que você andou falando mal de mim, que você fez fofoca, me tratou mal. Que ignorância. Me tratou mal. Eu sei que você fazia. Tamires, seja Tamires. Machos, Alice é a Tamires. Tamires. Eu acho que era pra eu fazer com a Vitória. Tá saindo do normal. Que? Então, ó, vamos lá. Vocês vão ficar encarnando nele, ele vai ficar até o final da Communical achando que isso é sério. Então, hipoteticamente, você... Agora a palavra que eu acho, hipoteticamente. Você não dá a palavra. Hipoteticamente, você falou mal de mim, fez fofoca, me traiu, e aí eu chego pra você e te dou um presente. Você vai ficar feliz? Funciona muito, cara. Funciona muito. Ele tá quase chorando, é só hipoteticamente. Peraí, ó. Marcos, você vai ficar feliz? vou ficar constrangido. Sim, tá certo. Você vai ficar mais ou menos feliz do que o presente que eu tinha te dado nos outros 2 dias. Eu vou me sentir indigno. E é exatamente isso que a salvação é pra nós. A partir de agora, para as brincadeiras, eu só uso Marcos. Não, ninguém O problema é o JP, ó, essa nuvem negra que tá aqui. Então, ó, vamos lá. Então é justamente isso que Deus fez por nós. Nos deu um presente enquanto a gente era traidor, enquanto a gente profanava o nome dele, e isso é muito grande. E isso é muito sério. Porque Deus não nos salvou. A Bíblia fala que talvez por um justo alguém ouse morrer. Mas por um pecador, eu, Alice... Olha, às vezes eu tenho até dúvida se eu morreria por um justo. Realmente. Mas se eu olhasse... Eu confesso meus pecados aqui mesmo. Então, mas se eu olhasse e tivesse que trocar a minha vida pela vida de um estuprador ou por um bandido, eu não morreria. E, vou ser sincera, eu não trocaria. E creio que boa maioria aqui, tirando o JP, talvez... Ai, tirando... Tendo em vista que eu sou eleito, qualquer coisa... Ó, então, eu não morreria por um bandido, por um estuprador, mas o próprio Filho de Deus morreu. O Cristo morreu. E essa é a maior expressão da bondade de Deus conosco. Por isso eu posso afirmar que Deus é bom, apesar das circunstâncias. Apesar de se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, apesar de tudo, Deus, Ele é bom, porque Cristo morreu. Hernán Dias Lopes, ele tem uma frase que ele fala assim, Jesus é o dom supremo da bondade de Deus e a salvação que Ele nos trouxe, sua dádiva mais excelente. Jesus é a caracterização em pessoa da bondade de Deus. Por isso hoje eu posso afirmar que Deus é bom. Alguém pode abrir para mim Salmo 25, verso 8? Amém.
E você está tanto todos montando a ideia dos salmos, né? Como os salmos trazem atributos de Deus. Várias vezes. 25:8. Alguém abriu? É, Pode ler pra mim? bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto. Deus é bom. E ele é bom, aqui vai falar, ó. Por isso ou porque mostra aos pecadores o caminho que deve seguir. Deus é bom porque nos ofereceu a salvação e a Bíblia está repleta de versículos que vão falar sobre isso. A gente vai olhar aqui um ou outro, mas se a gente pegar a Bíblia inteira para ler o Evangelho de João, é a prova da bondade de Deus. Não a Bíblia toda, né? Porque eu digo mais o Evangelho de João porque trata mais a questão do Cristo. A gente sabe que Deus é bom porque a bondade dele cobre a nossa maldade. A gente entende que Deus é bom porque a bondade dele é tão suprema que é capaz de perdoar a nossa maldade. E como a gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre santidade, quanto mais eu entendo que Deus é santo, mais eu vejo o meu pecado. Então, quando eu entendo a totalidade do meu pecado, eu entendo quão pecador eu sou, eu consigo dimensionar o tamanho que é a bondade de Deus. Porque sem entender o quão pecadores nós somos, quão malvados, o contrário da bondade, quão malvado nós somos, a gente não vai conseguir entender o quão bom Deus é. Justamente porque a bondade de Deus não está só no ato que ele nos oferta a salvação, mas durante todo esse caminho. Romanos 2,4 diz assim: não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Então Deus ele é bondoso a todo tempo, né? Até mesmo antes de recebermos ou não a salvação, é a bondade de Deus que tem sustentado a nossa vida até o momento em que, enfim, recebemos ou não a salvação. Perfeito. Vamos ler aqui. É interessante que Deus, ele não é bondoso conosco, ele não nos ama. Como a Ana falou um pouquinho mais cedo sobre se a salvação fosse por mérito. Deus não nos ama por méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Porque não merecemos. E muitas vezes a gente esquece isso. É sempre bom a gente lembrar o quão não merecemos, porque a gente esquece quão grandioso é o presente da salvação. Se a gente não tem nossa mente fixada no quão precioso é a salvação, a gente não consegue nem entender como é que eu vou dizer? O caráter de Deus, porque tudo meio que se concadena, sabe? Se junta. Vamos ler aqui no terceiro parágrafo. Deus é Deus é abundante em benevolência. Ultra bônus. Isso era para estar em itálico, mas a fonte não ajudou muito. Como os teólogos latinos costumavam dizer há tempo, espontaneamente bom, transbordante de generosidade. Os teólogos da escola reformada usam a palavra graça, bondade merecida. Graça a gente entendendo como bondade também aqui. No Novo Testamento, para cobrir todos os atos da generosidade divina, de qualquer espécie, e assim distinguir a graça comum da criação, preservação e todas as bênçãos da vida, da graça especial, manifestada no processo de salvação. O ponto de contraste entre a comum e a especial é que todos se beneficiam da primeira, mas nem todos são alcançados pela última. A forma bíblica de fazer essa distinção seria dizer que Deus é bom para com todos em alguns momentos e para alguns todo tempo. E eu botei uma nota aí porque o fato de Deus ser bom para com todos, Deus ser bom, porque é confusa fácil, tá? Eu tô com sono. O fato de Deus ser bom em alguns momentos para com todos, não quer dizer que o fato de quando Deus não é bom com alguma pessoa, ele está deixando de ser bom, mas que a sua graça especial, que é manifesta no processo da salvação, não chegou a essa pessoa. Alguém aqui não conhece o conceito de graça comum e graça especial?
Ah, tá. Não, tô falando aqui levantar a mão, eu não sei se eu tinha levantado. É que a graça comum, ela está sobre todos os homens. A graça especial de Deus, ela está sobre os que são salvos. Por isso que a graça especial, ela é manifesta no processo de salvação. E isso é uma segurança que a gente pode ter. Porque, a gente pode ler a nota, Faço um breve comentário aqui. Quando o autor diz que a bondade de Deus alcança a todos em alguns momentos, não quer dizer que quando não alcança, Deus deixou de ser bom, mas que a sua graça especial não foi manifesta na vida de algumas pessoas, já que age mediante o processo de salvação. Então, a ideia é que Deus, ele é bom para com todos em alguns momentos. Essa é a graça comum. E Deus é bom com alguns todo o tempo, e essa é a graça especial. E essa pode ser a nossa esperança, a nossa sensação de segurança em Deus. Porque Deus, a gente que é salvo, a gente está debaixo da graça especial de Deus. E Deus, a todo tempo, é bom conosco. Quando a gente olha aquele texto de Romanos, eu não vou lembrar a referência, se alguém lembrar, fala pra mim, que tudo coopera para o bem daqueles... 8:28. Alguém pode abrir? Quem abrir, lê pra mim. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ocorrem para o bem. Não quer dizer bem, quer dizer para o bem. Então, um grande problema, talvez, que a gente tenha para conseguir entender a bondade de Deus é entender que não é porque as coisas não parecem estar ocorrendo bem que não esteja ocorrendo para o nosso bem. Vocês estão me entendendo? Sei que é meio chatinho de entender. E quando eu olho que tudo coopera para o meu bem, eu entendo que o maior bem que eu posso receber é me manter no caminho de Cristo, é estar um dia com Cristo no céu, é não perder a minha salvação. Não é ter uma casa, não é me dar bem na escola, na faculdade, não é ter um emprego sensacional, mas é me manter firme no caminho de Cristo. Isso é cooperar para o bem. Então Deus, ele age com a bondade dele, no sentido de que todas as coisas cooperem para esse bem, para que a gente permaneça no caminho. Tem umas perguntas muito interessantes. O Pondé vai falar que isso é um argumento de ateu todinho, né? Que as premissas, ele fala que as premissas acabam sendo um pouco infantis, mas a ideia é: Deus é bom, o mundo é mau, logo Deus não existe. É simples, né, de entender. E ele fala até que ele é professor de... O que ele dá aula? Não, mas ele dá aula de coisa de crente. De crente não, de teologia. Ele dá aula de relacionados à teologia na PUC mesmo. Agora eu não lembro a matéria que ele dá, mas então é filosofia da religião. Então, e é interessante porque ele é ateu e essa fala é dele, por isso eu falo sem medo. E ele fala que esse argumento acaba sendo um argumento infantil e que a teologia, ao longo do tempo, ela já procurou responder essas questões trazendo argumentos muito mais sofisticados e completos quanto a isso. E aí eu tenho dois argumentos que eu gosto muito, quer dizer, tem vários, mas esses dois são os que eu acho mais coerentes, né? Vamos dizer assim, existem alguns que eu não acho muito bacana. Eu não vou saber falar o nome do cara, não sei, Von Bonde, um negócio assim, V-O-I, um negócio assim, eu não sei. Mas a ideia é que no vídeo ele tá... Eu até postei no meu Facebook há muito tempo atrás. Ele fala que estudantes chegavam pra ele e falam assim, qual? Dolphin, uma coisa assim. Esse eu não queria falar porque tá gravando. É um negão. Isso, esse mesmo. É que eu não queria falar. Van, esse cara deve ser holandês. É porque eu não lembro, eu não sei falar, pronunciar. E ele fala que muitos estudantes de filosofia, depois de cursar o primeiro semestre, chegam desesperados por ele, falando assim, olha, como é que você, claro que de uma forma mais culta, mas olha, como é que você concilia falar que Deus é bom
se o mundo tá cheio de maldade, se existe maldade no mundo? Como eu posso afirmar que Deus é bom se, sei lá, por exemplo, como eu posso afirmar que Deus é bom se o meu pai foi morto quando eu tinha 6 anos? Como ainda assim eu posso falar que Deus é bom? E aí ele fala pro cara e fala assim, olha, eu vou te responder quando a sua pergunta estiver feita de uma forma certa. E ele fala assim, a sua pergunta tá errada porque a pergunta não é como que Deus bom não impede o mal, mas é como Deus, sendo onisciente, onipresente, né? Ou seja, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Como esse Deus, sabendo tudo que eu pensei semana passada, ainda permite com que eu esteja viva. Porque a grande questão é o quanto eu entendo que eu não sou boa. E que a bondade de Deus ela é muito superior à nossa. E que a minha bondade é completamente parcial. Ela é tendenciosa para mim. E ele usa uma coisa muito bacana. Ele fala assim, olha, como Deus ainda não... como Deus ainda permite que você esteja vivo se você anda roubando o ar dele. E ele fala assim, porque quando você pega emprestado e não devolve, você está roubando. E o fato de que estamos vivendo é a prova de que Deus é bom e nós somos maus. Essa pergunta que você falou, se Deus é bom, como é que ele permite tantas coisas más acontecerem no mundo? Essa é uma pergunta até que também tem uma outra contra-resposta, além da que você já deu. Que é, a questão não é, por que existe, por que Deus deixa que aconteça tanta maldade no mundo? Logo ele já não existe, mas a contra-pergunta seria assim, poxa, se Deus, me explica, se Deus não existe, então como coisas boas acontecem nesse mundo? Porque o mundo é mau e o que ele deveria produzir era só maldade. Então, como coisas boas aparecem. E é muito interessante você falar isso. Eu vou pedir, era o próximo verso que a gente ia abrir, Tiago 1,17. Posso fazer uma analogia? Pode. Rápido. Imagine se eu colocasse uma cor dentro da minha pergunta. Você dissesse assim, como é que um Deus verde permite que exista tantas coisas verdes claras? Aí a pergunta é, bom, se Deus não existe, como saber que verde é verde? Simples. Se Deus não existe, Deus é bom, como saber o que bom é? Você não entendeu mesmo? Não, agora não deixa não. Eu vou botar uma palavra assim. Por que esse Deus verde, eu botei só a palavra verde, por que esse Deus verde, dono de todo verde, permite que verde claro exista? Esse Deus verde não deve existir. Então aí eu respondo. Então como saber se o que você chama de verde é verde? Se não existe verde. Se não existe verde. Entendi. Fez sentido agora. Eu tava não Ele tem que entendi. usar um padrão referencial de bondade. Se o padrão é Deus, Deus não existe, não há padrão, então não há mal. É aquela frase assim, você não pode dizer para ele na sua Eu ouvi. Você não tem uma régua pra comparar. Eu ouvi. O que ele falou? Que como é que você vai falar que ser bom é bom se você não tem uma régua pra poder comparar, não é? Não. A frase do C.S. Lewis é assim, você não pode dizer que uma linha é torta se você não tem uma linha reta pra comparar. Ah, tá. Então eu escutei tudo errado. Eu vou pedir. Também sobre a questão da manifestação da vontade de Deus. Graça comum e graça especial. Porque Você não entendeu? não é que eu não tenha entendido. É porque o ponto é possível. O único ponto que eu acho que divergiria entre calvinismo e arminianismo seria se a bondade de Deus seria resistível e se não seria resistível. A graça. Seria a capacidade, se alguém, um ser humano, Deus daria a capacidade dessa pessoa rejeitá-lo, ou seja, não negar a bondade absoluta dele, que se manifesta nele mesmo se oferecendo, no ato da cruz Deus próprio se oferece,
Esse é um ponto que eu gostaria que o André também... Eu eu acho que se acho eu afirmar que Deus não é bom com todo mundo, ou seja, Deus não é bom, é mais bom para aquelas pessoas do que para essa. Não foi isso. Não foi isso. Se eu entendi mal, Por isso existe a graça comum e a graça especial, né? A gente tem essa... mas então, a graça especial é a manifestação da salvação. Isso, Sim, eu estou falando. Sim, olha pra mim, Gente, deixa a escatologia pra depois. Valeu. Sim, eu entendi. Mas ó, o que eu quero tratar nesse estudo, né, pra gente não perder muito, é que, né, por favor, é que... Peraí, gente, eu tenho que fumar também a minha lente de raciocínio, vocês ficam falando, eu fico perdida. Deus, ele é bom para com todos. Isso é a graça comum de Deus. Ou seja, eu vou pedir para fazer o seguinte, lê pra mim, alguém pode abrir Salmo 145 e a gente vai ler os versos 9, 15 e 16. Alguém pode abrir? Eu vou te explicar. Respeito. Eu compreendo a graça comum. O único ponto para mim controverso é a questão que se Deus se manifesta de forma mais bondosa para uns. Peraí, eles estão falando junto, ele tá falando junto. Peraí, fala. Do que para outros. Entende? A pergunta dele é se Deus é melhor para um do que para outro. Se a graça especial é preveniente ou irresistível. Então, mas aí você tá comparando a bondade, você tá colocando a bondade num parâmetro. Deus, ele não é mais ou menos bom. Deus é bom. Sim, ele é bom, mas a manifestação dessa bondade vai diferir. Não é esse o ponto? Sim. É isso que eu gostaria de... É porque isso daí entra, eu entendo que responde, eu não tô entendendo o que você quer. Eu acho que assim, o que ela explicar acerca de graça como graça especial, eu pensaria em termos de revelação. Por exemplo, existe a revelação geral. A revelação geral da natureza, daquilo que Deus demonstra nos seus atributos e tudo mais, né? Paulo fala isso como uma revelação geral. Todo mundo vê a revelação geral. Os aborígenes, os incas, os maias, os portugueses, os brasileiros, todo mundo vê a revelação geral. Mas a revelação específica de Deus é tal qual bondade de Deus, mas ela se dá de um modo específico, que é através de seu Filho. A revelação final, em Hebreus capítulo 1, fala que ele é a última revelação de Deus, né? A revelação mais completa. Então, sob o ponto de vista de experiência, eu creio que aqueles que são salvos, aí eu pego o gancho que ela falou, eles experimentam tal bondade de Deus que os ímpios não podem. Então, enquanto salvação, nós experimentamos a bondade de Deus no nível mais intenso, embora Deus seja bom no todo. Mas a gente sente mais bondade em Deus e ele é mais de tal forma revelado na revelação específica e especial de Deus. Então, sim, quem está sobre a graça de Deus e salvo, realmente está recebendo mais bondade de Deus, porque consegue discernir tal bondade. Respondeu? Gente, eu ainda não entendi a pergunta. Não, eu entendi. Não, mas tudo bem. Já foi. Vamos ler então. Não, vamos ler esse Salmo 145. Quem pode ler para mim os versos 9, 15 e 16? O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. 9, 15 e 16. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Acabou? Tá. Porque tá fora de coisa, eu fico perdida quando começa um e começa outro. Eu vou deixar onde o professor falou, porque acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Se eu for falar, eu posso te complicar, eu tenho medo disso. Mas a ideia é que aquele que está salvo tem a segurança em Deus de que Deus em todo tempo vai ser bom com ele. Então eu, Alice, eu sou salva. E eu posso ter a segurança em Deus de que mesmo que coisas ruins aconteçam comigo, Deus está fazendo para que tudo coopere para o meu bem. Lê para mim Tiago 1,17, quem abriu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E é justamente o que o Dieguinho tinha falado, que eu não vou me lembrar muito bem. Então, outra contra-resposta. A coisa também que você falou. Uma questão que o André usou do verde e tal. Isso. É porque a gente voltou aí e veio pra cá. Falado que assim, se Deus bom. Tipo, não existe, então me explica como é que
tantas coisas boas acontecem no mundo, sendo um mundo tão mal. Sim, sim, porque... O mundo mal produz coisas boas. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem de Deus, o Pai das Luzes. Então, o outro argumento que eu tenho para poder responder de que Deus de meu contraponto, sou de outro contraponto, de que Deus é bom e o mundo é mau e como conciliar as duas